Muito bom, vamos lá, a gente está no Daf Kuf Het Amud Aleph, a gente trouxe aqui que toda a história de Rav, quando ele foi para Bavel, que Karna testou ele, Shmuel também. Então, agora, uma das perguntas que fizeram para Rav é como a gente sabe que o Brit Milá, que é feito, é justamente onde se faz o Brit Milá, é justamente nesse órgão. Então, fala Gemara que Tanai tem Machloket Tanaim, qual é a fonte para isso que o Brit Milá é feito justamente lá? Minai da Milá Shevetomakom, então a gente sabe que a Milá é nesse lugar, Neymar Kan Orlato, Neymar Lelan Orlato, Malelan Davar Osepri, Afkan Davar Osepri, de Rabeshai. Rabeshai traz a mesma drachá que Rav trouxe, que a gente faz uma Gzerá Shavá da palavra Orlá, dois lugares, com relação a Brit Milá está escrito Orlá, e com relação às árvores está escrito Orlá, igual com relação às árvores é algo que dá frutos, assim também o Brit Milá feito no homem é no lugar onde dá frutos, onde ele se reproduz. Rabinatan Omer, e não tzarich, Rabinatan fala, não precisa da deixar do pasuk. Arei Omer, ve'arel zachar asher lo emol besar latome, como shenikar ben zachrut lenekvut. Rabinatan não preciso. Arei o pasuk fala que a mitzvah de Brit Milá é para os homens. Quer dizer, como eu sei, desculpa, o pasuk fala que a mitzvah de Brit Milá é para os homens. Se a mitzvah de Brit Milá é só para os homens, então deve ser feito no lugar onde tem a diferença entre homens e mulheres. Por isso, obviamente, é nesse órgão. Tá no Rabanan, fala Braita. Agora a gente volta para o assunto que foi trazido lá em cima. Kotvim tefilin al gabei or behemat teorá, vel gabei or chayat teorá, vel gabei or nevelot utrefot shelem. Pode se escrever tefilin, se escreve tefilin no couro de um animal behemat teorá, um boi ou uma vaca, no couro de uma chayat teorá, teorá significa que é kasher para achilá, certo? Não é taor de puro, e sim taor significa kasher leachilá, vel gabei or nevlot utrefot shelem. Mas mesmo um animal que ele é kasher leachilá, por exemplo, certo? Como uma vaca, mesmo que ele seja nevelá ou trefá, nevelá é um animal que morreu sozinho, sem shritá, e trefá é um animal que a shritá não foi feita direito, e esse animal morreu de forma não kasher, ou seja, não pode comer esse animal, esse específico não pode ser comido, porque a shritá dele não foi feita como se deve, mesmo assim o couro é kasher para o tefilin. Venichrachot besearan, eles, para fazer o tefilin, eles usam também o couro não, os pelos do animal para amarrar, para prender. Então pode-se usar o cear desses animais são ksherim, venitfarot begideem, a costura do tefilin também, eles usam muitas vezes o guido, os nervos do animal, como forma de costurar, para usar para costurar o tefilin. Também pode ser usado desses animais, mesmo que esse animal especificamente não foi feito nele escrita como se deve, mesmo assim é kasher. E isso daqui é Malacham Shem Sinai. Isso que o tefilin ele é amarrado e ele é costurado com o cear e com os guidim desses animais são ksherim, Malacham Shem Sinai. Avalen kotvim lo gabei or behimat meah velo gabei or chayat meah. Mas não pode se usar o couro de um animal tamé, ou seja, um animal não kasher, tanto behemá quanto chayá, e obviamente, se for um animal não kasher, um cavalo que é taref, também nevelá, com certeza já não pode. O próprio animal não pode, mas ainda se ele se ele morreu, mesmo que você faça shkita nele, não pode, mas ainda se não fez shkita. E também não se usa o sear, o pelo, e os guidim, os nervos desses animais não ksherim, para costurar, para prender, para fazer o tefilin. Essa pergunta fez um cara que ele era Baitos é quem estava no Tarash Bichtav, não no Tarash BLP, então tudo que era Ham Shem Sinai eles não tinham, mas um deles perguntou para Rabbi Yoshua Garci, onde você sabe que não pode escrever tefilin num animal não kasher? Dechtiv respondeu para ele, Lemanti Torat Hashem beficha, midavar amutar beficha, olha, está escrito no pasuk, Lemanti Torat Hashem beficha, a Torá Hashem, que é o tefilin aqui no caso, está escrito no pasuk que ele tem que estar na sua boca, vem significar midavar amutar beficha. Torá Hashem, onde você vai escrever o tefilin, onde você vai escrever Torá, em algum tipo de couro de um animal que ele é kasher, mutar beficha. Ela meata perguntou, Baitos para Rabbi Yoshua, se for assim, agabeior nevelot utrefot alechtevu, se for assim, um animal que não foi feito nele escritar como se deve, que ele é nevelá, morreu sozinho, ou taref, que não foi feito escritar como se deve, ele não é kasher leachilá. Não pode comer ele, então não pode, não deveria poder usar. Amalei falou Rabbi Yoshua para ele o seguinte, olha, vou te dar um exemplo do que se parece a nossa situação.
Duas pessoas, eles tinham que ser mortos pelo rei, os dois foram condenados a serem mortos. Echad aragó melech, vechad aragó espaclitor. O próprio rei foi lá e matou, e o outro foi morto por um ajudante. Eis o Meshubach. Qual dos dois é um cara mais importante, certo? Quem é a pessoa que o rei mesmo vai lá e mata? Aparentemente, alguém que ele era muito importante, que o rei não ia deixar qualquer um matarem ele. O próprio rei foi lá e matou. Aparentemente, o cara que foi morto pelo rei, ele é mais importante do que o cara que foi morto pelo carrasco. Ela meata, então, desculpa, então falou Rabi Yoshua para ele o seguinte, olha, o animal que é kasher para o tefilin é a vaca, por exemplo. Tem duas vacas, tem a vaca que morreu de velhice, ou seja, que a Kadosh Baruch Hu matou ela, e tem a vaca que foi morta através da shkita. Qual delas é mais importante? Qual delas é melhor? A vaca que foi morta, que morreu sozinha, que morreu nas mãos de Kadosh Baruch Hu. Então aqui também, para o tefilin, eu posso usar essa vaca. Ela meata e ochlu. Aí perguntou o Baitos, então vamos comer. Então libera para comer também. A vaca que foi morta com a por um ser humano é ksherá, a vaca que foi morta por Akadosh Baruch Hu mais ainda. Amarlei, a Torá, amra, lotochlu com nevelá, veatamar tochlu. Aí falou Rabi Yoshua para ele, mas a Torá falou que é proibido comer nevelá. E você vai comer um animal que morreu sozinho? Amarlei, kalos. Falou, olha, ceder, Yafé. Boa, tem razão. O Baitos concordou com Rabi Yoshua. Então, com relação ao tefilin, que não tem proibição de comer ou não comer, a gente fala que, olha, mesmo a vaca que foi morta por Akadosh Baruch Hu, ficou idosa, ficou velha e faleceu sozinha, essa vaca que morreu sozinha, ela é mais elevada, digamos assim, do que o animal que morreu nas mãos do ser humano. Então, com relação ao tefilin, a gente usa, mas com relação a comer, está escrito claramente que só pode comer o animal no qual foi feito o shkita, e não o animal que nevelá. Então, com relação a comer, o animal que morreu sozinho é pior, e aí o Baitos gostou da explicação de Rabi Yoshua. Próxima Mishnah. A gente está tratando agora um pouco de comidas no Shabbat. Einosim hilmi be-Shabbat. É proibido fazer conserva no Shabbat, significa que você não pode fazer um pote de conserva colocando lá água e sal, para colocar a comida dentro e deixar a comida em conserva no Shabbat. Você está trabalhando a comida no Shabbat para ela durar mais tempo, isso é proibido. Avaloseu et mei melach. Mas fazer mei melach, misturar um pouquinho de água com sal, vetovel bem pitó, misturar um pouquinho de água com sal para mergulhar, tipo a gente faz com o carpaz em Pesach, ou para mergulhar o pão na água, eles faziam isso, colocar no tavshil um pouco de água com sal, isso é beseder. Amarabiosi, velo ilmi, ben merube ben muat. Amarabiosi, olha, isso é ilmi tanto muito quanto pouco, que os dois são a mesma coisa. A água com sal para conserva é a mesma coisa, tanto faz se você faz muito ou se você faz pouco. A diferença, a quantidade não faz diferença. A gente vai ver na continuação da Gemara que Rabi quer proibir os dois, certo? Melachem é proibido, tanto faz se você faz muito ou faz pouco. Velamim melach mutarim. Qual é o meimelach que é mutar fazer, mesmo de acordo com o Rabi Yossi? Noten shemen lechatchila letoch hamayim ou letoch hamelach. Colocar óleo no meio do caminho, certo? O meimelach é formado de água e sal, mas se você colocar um pouquinho de óleo na água, um pouquinho de óleo no sal, o óleo enfraquece o sal, e aí ele não fica uma conserva muito boa, e aí é permitido. Ou seja, de acordo com o Tanakama, é permitido fazer um pouquinho de água com sal, porque um pouquinho de água com sal é para ser comido na hora, não é para fazer conserva de comidas para durar muito tempo. Muito é proibido, porque você está trabalhando a comida aqui para manter para muito tempo, para ficar em conserva. Então, no Shabbat, você está produzindo, está trabalhando a comida para durar muito tempo, é proibido, mas um pouquinho pode. De acordo com o Rabi Yossi, mesmo um pouquinho é açúcar, como a gente vai na Gemara. Mas quando você coloca óleo no meio do caminho, isso enfraquece o sal, é besteira. Mike Amar, pergunta a Gemara, o que está na cama quis dizer? Está na cama, olha, não pode fazer ilmi, mas pode fazer meimelach. Amaraviu da Marshmuach que amar. Einosim meimelach merubim, avalosei meimelach moatim. O que está na cama falou é o seguinte, olha, você não pode fazer ilmi, que é muito meimelach, mas você pode fazer o meimelach moatim. Um pouquinho de água com sal é permitido. Quantidade pequena, que não é feito para muito tempo, é beseder. Amar Rabi Yossi falou, ilmi ben merubim ben moatim. Rabi Yossi falou para estar na cama, olha, ilmi é água com sal, tanto faz ser muito ou pouco. Não vem chamar o muito de ilmi e o pouco de meimelach. Os dois são exatamente a mesma coisa. E Baileu pergunta a Gemara, Rabi Yossi leessor ou leatir? Rabi Yossi quer proibir ou permitir? Tanakama falou, ilmi é proibido, meimelach é permitido. Hilmi, que é muita água com sal, não pode. Meimelach, que é pouco, é permitido. Vem Rabi Yossi e fala, olha, os dois são a mesma coisa. Tanto pouco quanto muito é a mesma coisa. Rabi Yossi quer permitir ou proibir?
Será que Rabi Yossi fala, olha, os dois são a mesma coisa, igual pode fazer pouco, pode fazer muito? Ou Rabi Yossi fala, não, os dois são a mesma coisa, igual muito é proibido, pouco também é proibido. Pergunta, mas o que Rabi Yossi quis dizer? A maravilha leatid, Rabi Yossi fala que Rabi Yossi vem leatid. Me dê logo a Rabi Yossi Oser. Se Rabi Yossi quisesse proibir, ia estar escrito, Rabi Yossi Oser. Rabi Yossi proíbe. Isso que vem, Rabi Yossi fala que ilme é a mesma coisa, tanto em grande quantidade quanto em pequena quantidade, quer dizer que ele vem permitir, igual pequena quantidade permitida, assim também grande quantidade. Amarlei Rabba, falou Rabba, Amide Katani Sefa, Velemem Lachmotari, Michadar Brosi, Leesor, fala Rabba, não, mas espera aí. Tá bom que geralmente a gente escreveria Rabi Yossi Oser, mas na continuação da Mishnah, aparece como fazer um mei melach de forma permitida. De acordo com Tanakama, mei melach em quantidade pequena, que é só água com sal, não tem problema nenhum. Essa opinião que aparece no fim da Mishnah de colocar óleo lá no meio, para misturar óleo na água com sal, é Rabi Yossi, ou seja, Rabi Yossi fala não pode fazer água com sal, nem muito nem pouco. O único modo de fazer água com sal de forma permitida é quando você coloca óleo. Então, aparentemente, Rabi Yossi vem proibir. Ela maraba lesor, por isso fala que Rabi Yossi proíbe fazer água com sal de forma normal, comum, independente da quantidade. Ele permite se você colocar um pouquinho de óleo. Assim, Rabi Yochanan também falou que Rabi Yossi vem lesor. Tá, tem uma braita que falou explicitamente que Rabi Yossi vem proibir os dois. Fala tá na cama, certo? Na braita. Não pode fazer meimelach em grande quantidade para colocar dentro dele kvashim, coisas em conserva, kavush. Gister é um potinho que se usava para isso. Mas um pouquinho de água com sal, fala, tá na cama, não tem problema fazer para mergulhar o pão ou para colocar na comida. Só porque é muito e pouco vai ser diferente o din, muito é proibido e pouco é permitido. O pessoal começar a falar, uma melachá grande importante é proibido, mas uma melachá pequenininha é permitido. Se você diferenciar entre quantidades, então as pessoas vão falar, tá bom, melachá grande é proibido, mas uma melachá simples, pequenininha, que ninguém vê, pode. Elo asurim. Por isso, Rabi Yossi fala que não, os dois são proibidos. Igual grande é proibido, grande quantidade é proibida, assim também, pequena quantidade também é proibido, para as pessoas não se confundirem e acharem que melachot grandes são proibidas, mas melachot pequenas são permitidas. Certo? A ideia de Rabi Yossi é baseada no seguinte, essa proibição de fazer mei melach é um isur de Rabanan, não isur da Torá. Chachamim proibiram fazer água com sal em conserva para colocar lá pepino, para fazer hamutzim e coisas do tipo, porque a pessoa está trabalhando a comida para durar mais tempo. Agora, Chachamim pensaram o seguinte, olha, quando você faz uma grande quantidade de água com sal, é proibido. Por quê? Porque é para fazer desconserva. Mas um pouquinho de água com sal que é para comer na mesa, naquela refeição, isso é beceder. Vem na Deus e fala, olha, eu concordo com a divisão entre grande quantidade e pequena quantidade, me faz sentido. Mas se a gente proibir só grande quantidade e permitir pequena quantidade, isso vai gerar nas pessoas o pensamento de que, olha, uma melachá grande é proibido, uma melachá pequena é permitido. As pessoas não vão levar em consideração que grande é feito para durar e pequena quantidade é só para que ela se dá. Então os dois são proibidos. Essa é a opinião de Rabi Yossi. E como se faz mei melach de forma permitida? Você coloca óleo e sal, ou água e óleo depois do sal, com a condição de que você não coloque primeiro água e sal e depois o óleo. Quer dizer, você primeiro coloca lá o óleo para diferenciar, para enfraquecer o sal, seja na água, seja no sal, e depois se mistura o outro ingrediente. Mas tem que colocar óleo no meio. Tadei Rav da Bar Chaviva, falou Rav da Bar Chaviva, aí nós mei melach azim. Não se pode fazer mei melach se ele for muito, muito forte, certo? Aparentemente, mesmo em pequena quantidade, se ele é aze, se ele é muito forte, não pode. Mei melach azim, o que é água com sal forte? Rav Rossi Barava, Davne Travaio, Kosha Beitzat Safabaem. Quando tem sal suficiente, quer dizer, quando tem uma grande quantidade de sal na água, a ponto de que o ovo boia, desculpa, a ponto de que se colocar um ovo nessa água com sal, ele boia, quer dizer, eu não posso colocar uma grande quantidade de sal a ponto de deixar a densidade da água maior do que o ovo, a ponto do ovo ficar boiando lá, certo? Tipo, no Mar Morto tem grande quantidade de sal, as coisas boiam, assim também, se eu tenho uma água com sal, eu verifico com o ovo, eu posso colocar a quantidade de sal
suficiente para fazer enquanto o ovo ainda afunda lá, mas se eu coloquei mais que isso é proibido. Vekama, qual é a proporção, exatamente? Amarabai, 3 tilta milcha, vetilta maia. Falabai, a proporção proibida é 2/3 sal, 1/3 água, certo? Mas se tem mais água que sal nessas quantidades, é beceda. 2/3 de sal, 1/3 de água é proibido, mas se tem menos sal, é permitido. Lemai abdelei, para que isso é feito geralmente? Amarabiavau le muraisa. Amarabiavau para muraisa. Muraisa é um líquido que sai do peixe, acho que eles colocam lá para misturar ou para ficar em conserva. Isso daqui, esse mei melech hazim, eles usavam isso para o peixe, isso é proibido de fazer no Shabbat. Tane Rav Yehuda bar Chaviva, ein molchim tznon beitzah b'Shabbat. Para Rav Yehuda bar Chaviva, não se pode salgar tznon, rabanete, e beitzah é ovo no Shabbat. Ou seja, não posso pegar 10 ovos e jogar uma grande quantidade de sal em cima deles, porque igual tem conserva na água, tem conserva com o sal também serve de conservante, ele mantém as comidas frescas. Então não posso salgar uma grande quantidade de tznon e beitzah no Shabbat. Rav Chizka, Mishmei de Abai, amar tznon asur, beitzah muteret. Rav Chizka fala em nome de Abai que tznon realmente é asur, mas beitzah as pessoas salgam para comer na hora, não tem problema, é permitido, certo? Só se é alguma grande quantidade, sim, vários rabanetes e vários ovos, mas eu quero comer ovo com sal, eu posso cortar um ovo, encher ele de sal, quanto eu quiser, e comer na hora, certo? Quantidade pequena aqui para comer na hora não tem problema nenhum. A gente está falando sobre grandes quantidades, e quando eu faço isso, eu demonstro que eu estou produzindo, eu estou trabalhando aquela comida para comer depois, aí é proibido. Eu estou preparando no Shabbat para comer isso depois, é proibido. Amar Rav Nachman, fala Rav Nachman, Merei Shava Malach na pulga. No começo, conta Rav Nachman o seguinte, olha, antigamente eu salgava a pulga, tznon, sem problema nenhum, eu pegava rabanetes, jogava lá um monte de sal, achava que não tinha problema. A mina, absurda e kamafsidna lei. Ele pensou o seguinte, olha, eu estou estragando, não estou colocando em conserva. Jogar muito sal no tznon não transforma ele em algo conservado, que vou poder comer daqui muito tempo. Pelo contrário, o sal estraga. Damar Shmuel pulga hurfei malei. Que Shmuel costumava falar que o tznon, enquanto ele é fresco, ele é mais gostoso, ele é melhor. Se você jogou nele sal e vai deixar ele em conserva, ele vai estragando, vai piorando a comida, não vai melhorando. Não é igual o pepino que vira hamutzim. É uma coisa que vai piorando, vai estragando. Então eu fazia isso no Shabbat, achava que não tinha problema, que o problema é trabalhar a comida, certo? Fazer com que ela dure mais tempo, fique mais gostosa. Mas se isso vai prejudicar a comida, não tem problema. Que van de chamar ela de reata ula ve amar ve marava mal que kisre mimlach lamachna tevule vadai metbelina. Porém, fala Rav Nachman, quando eu ouvi dizer, quando Shmuel veio de Eretz Yisrael para Bavel, e ele falou que em Eretz Israel se costuma salgar tznon, se costuma salgar o rabanete para ele durar mais tempo. Então ele entendeu que não, que isso é algo bom, isso faz com que dure mais tempo, que continue gostoso, até melhore. Aí eu parei de salgar o tznon, mas mergulhar na água com sal para comer na hora, isso eu faço sem problema. Tane Rav Yehuda bar Chaviva. Etrog tznon beitzah, 3 tipos de comida, etrog tznon beitzah, ilmale klipatam achitzona, en yotzim venem me'aim leolam. Se eles não tivessem a clipa, se eles não tivessem a casca do etroga, casca do rabanete, e com relação a beitzá, não é a casca de fora, está falando aqui da clara, que ela encobre a gema. Se não tivesse essa casca em volta, essa capa em volta, e você come junto, não saía do intestino, nunca ia sair do intestino. Quer dizer, a gema, por exemplo, ela ia grudar no intestino a ponto de não ter saída mais, mas já que ela cresce, ela é comida também junto com a clara, isso passa. Que ata Ravdimi, quando veio Ravdimi de Eretz para Bavel, amar meulam lotava gavra beyama desdom. Quando Ravdimi veio de Eretz para Bavel, ele falou, pessoal, saibam que ninguém se afogou no Mar Morto. Yama desdom, certo? O Mar de Sdom, onde foi o Mar Morto. Amar Rav Yosef, afuchá Sdom ve'afuchá milá. Rav Yosef falou, Sdom foi invertida, certo? Aquela virou a cidade do avesso, e as palavras de Ravdimi estão invertidas. Por quê? Gavra de Otavá, Keshura Tavá, ele falou que nunca uma pessoa se afogou no Mar Morto. Uma pessoa não, mas um pedaço de madeira sim, que não faz sentido. O que Ravdimi falou. Amarle Abai falou Abai para Rav Yosef, o que Ravdimi quis dizer foi o seguinte, Lomi Bai que amar, não preciso nem falar, ou seja,
Não preciso nem falar de um tronco, de um pedaço de madeira que ele não afoga em lugar nenhum. Ela filo gavra de tava mesmo uma pessoa que geralmente ele sim se afoga, sim tem o risco dele se afogar, essa uma pessoa não se afogou no Mar Morto, certo? O Hidush dele não vai falar pessoa assim e outras coisas, não. Ele quis dizer que Bichlal nada afunda no Mar Morto. Deixa eu ver aqui uma coisa, a palavra quechura talvez quer dizer peixe. Um minutinho. Não, pedaço de madeira mesmo. Tá bom. Seguindo em frente. Lemay nafkamina. Pergunta Gmará, e daí? Tá bom, veio o Ravdim e falou, olha, nunca uma pessoa se afogou no Mar Morto. Qual o Hidush? O que isso vem a ensinar pra gente? O que é tão importante saber que o Mar Morto ele tem uma quantidade tão grande de água a ponto de que as pessoas não afundam lá, porque ele aumenta a densidade da água. Que há de Ravin, fala, olha, o Hidush é pelas palavras de Ravin. É importante saber que o Mar Morto tem tanto sal a ponto das coisas não afundarem lá para o din de Ravin. Avashakil ve'aze achor de Rabin. Mas certa vez, Ravin estava acompanhando o Rabin. A aguda de Amadesdom, eles estavam passando lá do lado do Mar Morto. Amarlei o mal lemim shemeani maia beshemvat. Perguntou para ele o seguinte, olha, será que eu posso pegar água do Mar Morto e usar como refuá, usar como tipo de cura? Certo? Eles usavam a água do Mar Morto como cura. Posso ou não posso? Amarlei shapir dami. Falou para ele, não tem problema. Pode fazer isso. Mal lemim miftach. Perguntou para ele o seguinte, olha, mas será que eu posso pagar? Eles passavam isso no olho, aparentemente. Não sei se eles se tinha menos sal na época, mas eles passavam isso no olho, aparentemente. Ele perguntou para ele o seguinte: será que eu posso passar assim em volta do olho e abrir e fechar o olho para que a água entre um pouquinho no olho e purifique ele? Deve ser que não tinha tanto sal igual hoje em dia. Hoje em dia não é aconselhado fazer isso. Amarlei Zulo Shamati falou, Rabir, olha, com relação a isso eu não ouvi. Se você pode abrir e fechar o olho, isso eu não ouvi. Passar no rosto, passar no corpo, isso é beceder, é igual água, certo? É normal passar água no corpo. Então aqui não tem problema de refuar. Mas quando você faz algo que demonstra que você está tentando se curar através disso, talvez seja proibido. Ou seja, Hazal proibiram qualquer tipo de cura no Shabat, qualquer tipo de medicina no Shabat, porque é uma gzerá de Rabanan, porque se a pessoa começa a pegar, a tomar remédios ou qualquer tipo de medicina no Shabat, ele vai vir a preparar remédios que precisa moer eles, ervas e o que seja, então também proibiram todo tipo de refuá no Shabat. Agora, quando alguém faz uma coisa que é comum, mesmo que a intenção dele é para se curar, não tem problema. Então, por exemplo, alguém está com dor de garganta, não tem problema beber água, certo? Porque todo mundo bebe água. Então, beber água no Shabat, mesmo quem está com dor de garganta, isso vai curar ele parcialmente, é um tipo de remédio, digamos assim, não tem problema nenhum. Alguém está com muita dor de garganta, ele quer tomar um chá no Shabat. Não tem problema, mesmo que a intenção dele é por causa da dor de garganta, já que ele está fazendo um ato comum, como beber chá, beber água, não tem problema. Mas se ele faz isso de uma forma que demonstra que ele está buscando a cura aqui no Shabat, aí é problemático, tipo gargarejar com água com sal, por exemplo. Gargarejar no Shabat já vai ser mais duvidoso, porque ninguém gargareja, certo? Só quem está doente mesmo. Então, você está pegando água, que é uma bebida comum, e está gargarejando com ela e vai ser proibido. Não estamos entrando aqui na Halakha, mas esse é o conceito. Então, passar água com sal do Mar Morto, falou Rabi, não tem problema. Ficar abrindo e fechando o olho, perguntou Ravin, pode ou não pode? Porque aí eu mostro que eu não estou só me refrescando com a água, eu estou usando ela como um processo de cura, posso ou não posso? Amar lei, zolo chamate, falou Rabi, olha, isso eu não sei. Kayotseba chamate, eu ouvi algo parecido. Essa Halakha específica eu nunca ouvi, mas eu ouvi algo parecido. Dava na miséria, fala na miséria. Zimni Namarlan Mishmei de Rav Matna, Zimni Namarlan Mishmei de Marukva. Rabi Zera falou para a gente o seguinte, às vezes ele falava em nome de Rav Matna, às vezes ele falava em nome de Marukva, Vetravai Mishmei de Avua de Shmuel Velevi, e os dois, quando ele falava em nome de Rav Matna ou de Marukva, ele falava em nome de Avua de Shmuel e Levi, que os dois discutiram. Abrindo, os dois falam o seguinte, não necessariamente discutiram, mas cada um falou uma coisa. O pai de Shmuel e Levi falaram o seguinte,
Um falava, olha, colocar vinho no olho é proibido, mesmo que você quer fazer isso no Shabat como forma de cura, é proibido fazer isso porque claramente você está se curando no Shabat. As pessoas sabem que você está usando isso como remédio. Mas colocar em cima do olho, não sei se era um tipo de hidratante, ou colocar em cima do olho, refrescante, não tem problema, porque isso é mais comum. E o outro falou, uma coisa foi falada pelo pai de Shmuel e outra coisa foi falada por Levi. Um falou sobre o vinho, que dentro do olho é proibido, em cima do olho é permitido, e outro falou que é cuspe, que também usavam para curar os olhos, alguma coisa do tipo, mesmo que colocar em cima do olho é proibido, certo? Porque isso ninguém faz, a não ser que seja como função medicinal. É proibido. Então, colocar vinho em cima do olho deve ser que é refrescante, as pessoas faziam isso, era comum, beceder. Dentro do olho é proibido. E cuspe mesmo em cima do olho é proibido, porque só faz isso quem precisa disso para algum tipo de cura. De qualquer jeito, a gente vê que colocar coisas dentro do olho, mesmo que em cima do olho, que é aparentemente refrescante, pode, dentro do olho é proibido, então assim também seria com relação à água do Mar Morto. Fala Gumará, agora, Levi, o pai de Shmuel e Levi, quem falou o quê? Não está muito claro. Quem falou o din do vinho e quem falou o din do cuspe não está muito claro. Então fala Gumará, Tistem de avô de Shmuel de Amarian Betochain Nasura Gavain Mutar. Fala Gumará, olha, a priori, esse que falou que vinho em cima do olho é permitido, dentro do olho é proibido, aparentemente é o pai de Shmuel. Por que eu sei isso? Me de amar Shmuel Shorei Adam Pito Beyain. Venot no Gavain Beshabat. Já que Shmuel falou, o próprio Shmuel, certo? O Shmuel falou que a pessoa pode pegar um pedacinho de pão, colocar ele no vinho e colocar em cima do olho, já que a gente encontra que Shmuel permitiu isso, aparentemente de quem ele ouviu, aparentemente de quem Shmuel ouviu isso, que você pode colocar vinho em cima do olho, mas não dentro, aparentemente ele ouviu isso do pai dele, o pai de Shmuel. Então deve ser que o pai de Shmuel falou o din de vinho e Levi falou o din do cuspe. Fala Gamara, espera aí. De acordo com o que você está me falando, como você vai me explicar a continuação? Letamer, de acordo com isso, Ademar Shmuel falou outra coisa. Shmuel falou, Roktafela fila gavainasur. Shmuel próprio também falou o segundo din. Shmuel próprio também falou que é proibido colocar cuspe em cima do olho no Shabat. Deshmi alemiman, de quem ele ouviu? Ilema deshmi alemiavua elalevi velochadamar. Se você quiser falar que com relação ao cuspe ele também ouviu do pai, aparentemente de quem Shmuel ouviu as alachot que ele falou do pai, então Levi não falou nada. O pai de Shmuel falou as duas coisas, porque Shmuel falou os dois, ele falou o din do vinho e o din do cuspe. De quem ele ouviu? Se você vai falar que tudo que ele fala, ele ouviu do pai, então aparentemente o pai dele falou os dois e não Levi, certo? Ela Levi velochadamar, Levi não falou nada. Ela chatmi alei minha avó, vechatmi alei mi Levi, velodanai minha avó, ai mi Levi. Então aparentemente Shmuel não, aparentemente Shmuel era aluno dos dois, ele era aluno do próprio pai, ele era aluno de Levi. Um ele ouviu do pai dele, um ele ouviu de Levi. A gente não sabe qual falou, mas ele falou as duas coisas. Não tem discussão, é só para saber de onde veio, qual é a fonte de cada um. Amar Marukva, fala Marukva, Amar Shmuel, falou Marukva em nome de Shmuel. Shorei Adam Kilorim Mere Shabbat, Venoten Agavain Be Shabbat, Veino Choshesh. É permitido colocar um pedacinho de algodão no Kilorim, é um tipo de colírio, Kilorim, colírio. Erev Shabbat você deixa lá mergulhado no colírio, e no Shabbat você coloca em cima do olho, não tem problema nenhum, certo? Por quê? Porque tem um lado de refresco aqui, deve ser que as pessoas costumavam fazer isso, então não é claramente algo medicinal, por isso não tem problema. Barlivai aveikai kamei de marukva, hazei dava maitsupatach. Marlivai, um dos hachamim, ele estava na frente de Marukva e acho que aparentemente ele fez isso, certo? Ele pegou o quilorim que estava Erev Shabbat na água, colocou em cima do Erev Shabbat, porque você não pode colocar algodão dentro da água, colocar ele de molho na água, é um tipo de lavagem do algodão, então não pode no Shabbat. Você põe Erev Shabbat. Mas Marukva falou, Erev Shabbat, não tem problema colocar o algodão Erev Shabbat na água e depois pôr ele no olho. Água só que limpa, certo? Não outras coisas. E certa vez Barlivai estava na frente de Marukva e ele colocou também esse algodão em cima do olho e ele estava abrindo e fechando o olho para o quilolim, para o colírio, entrar no olho e limpar. Amarlei, kuleai vadai loshari mar Shmuel. Falou Marukva, olha, tudo isso ele não deixou, certo? Shmuel permitiu colocar o quilorim. Shmuel permitiu colocar em cima do olho, mas ficar abrindo e fechando o olho, isso Shmuel não permitiu, porque aí é claramente com intenção de curar. Intenção medicinal, aí é proibido.
Vamos mais um pouquinho. Shalach lei Rabinai le Marukva. Mandou Rabinai para Marukva um pedido. Lishdar lan mar me'anach kilorim de mar Shmuel. Pediu Rabinai para Marukva, olha, manda para a gente esse colírio especial de Shmuel. Shmuel era médico, como a gente falou no mundo anterior. Shmuel, ele era médico. E pediu Rabinai para Marukva, olha, manda o colírio de Shmuel para a gente, para curar os olhos das pessoas por aqui. Shalach lei. Mandou para ele Marukva, ele mandou um pouco de colírio para Rabinai. Ele falou para ele o seguinte, olha, Shadura e Meshadran lecha, eu vou te mandar um pouco do colírio, não se preocupa. Delota e Matzarai nana, você não achar que eu sou mesquinho, vou te mandar sem problema nenhum, pode pegar, aproveita, usa. Elach amar Shmuel, mas saiba que Shmuel falou o seguinte, Tovat tipat sonen shacharit, rechitzat arayim laim bechamin arvit, mikol kilorim shibaolam. Olha, saiba que Shmuel ele deu um conselho médico, além de produzir esse quilorim. Ele falou, limpar um pouco os olhos com água fria de manhã, lavar as mãos e os pés à noite, é melhor que qualquer tipo de colírio, certo? Se você faz esse tratamento diário, todo dia você lava um pouco o rosto de manhã, lava as mãos e os pés à noite com água quente, isso é melhor que qualquer colírio. Então, vou te mandar colírio, certo? Pra você não achar que eu sou mesquinho. Mas saiba que você não precisa disso. Tem outras formas de evitar esses problemas. Tana na minha tem uma braita que diz isso também. Amar Rabiuda, Mishur Rabiuda, Tovat tipat sonen shacharit, urechitzat adayim vraglaim marvit, mikol kilorim shebaolam. Certo? Assim Ramuna disse claramente em nome de Rabiuda, o mesmo que Shmuel falou. O Ayaomer, ele costumava falar o seguinte, a pessoa quando ele acorda de manhã cedo a gente costuma fazer netilat adayim, porque tem tumá nas mãos, tem impureza nas mãos, então tem que tomar muito cuidado com o que você encosta de manhã. Ao amanhecer, antes de Netilat Yadayim. Então ele falava o seguinte, Yad la'ain tikatzet, alguém que coloca a mão no olho de manhã, esfrega os olhos antes de Netilat Yadayim, ele está pegando as impurezas que estão na mão e colocando no olho. Então é melhor cortar as mãos do que fazer isso. Yad lachotam tikatzet, é melhor cortar a mão do que colocar a mão no nariz. Isso daqui é prejudicial, é ruim para a pessoa. Yad lapet tikatzet, é melhor cortar a mão do que colocar a mão na boca antes de Netilat Yadayim. Yad laozen tikatzet, é melhor cortar a mão do que colocar a mão no ouvido. Yain lachasudá tikatzet. Yain lachasudá, a gente fala chasudá, rida de kusilta. Plime belaz, é algum órgão da pessoa. Deixa eu ver se tem aqui alguma explicação. Vamos ver aqui. Desculpa. Fechei. Chasudá é onde tiram sangue, certo? Se a pessoa tem um machucado onde ele tirou o sangue, lá tem que tomar cuidado para não mexer também. Yad la'amatika, se a pessoa põe a mão no órgão, também não é bom antes de etc. Yad lepiatabatika, também em qualquer parte do corpo não deve se encostar, por onde saem as fezes também não deve se encostar lá antes de fazer etc. Yad legigit tikatzet, também não deve se mexer em comida. Gigit é como chama? Um barril de cerveja, a mão não pode mexer em comida antes de Netilat Yadayim, Yad Mesamá, Yad Machreshet, Yad Malá Olifos. A mão, se não foi feita nela Netilat Yadayim antes de mexer nas coisas, se mexe no olho, ela pode cegar o olho, no ouvido ela pode cegar o ouvido, na boca ou no nariz ela pode causar polifos, um tipo de doença. Vamos só mais algumas linhas só para a gente terminar esse assunto. Tânia Rav Natan Omer, Bat Horinizo, esse ruach, esse espírito que fica no corpo da pessoa, quando ele dorme e acorda de manhã cedo, é chamado de Bat Horin, certo? Esse espírito impuro que prejudica é chamado de Bat Horim. O Makpedet, ela não sai do corpo da pessoa, até que a pessoa faça Netilat Yadayim 3 vezes, certo? Só depois que a pessoa faz Netilat Yadayim 3 vezes, aí esse espírito vai embora, até então ele fica. Por isso, de manhã cedo, a primeira coisa a se fazer é Netilat Yadayim, antes de mexer em qualquer parte do corpo. Goiás.